Muito bem, deixa eu colocar aqui o Ocan também para gravar. Beleza? Muito bem, então vamos fazer aqui uma apresentação sobre essa disciplina, a disciplina de projeto de redes, certo? Então, qual que é a curiosidade, o que será considerado aí nessa disciplina, né? Então, deixa eu só fazer aqui a apresentação. Muito bem. Você está conseguindo visualizar o compartilhamento? Sim, está aparecendo. Muito bem. Então, essa disciplina de projeto de redes, né? Então, qual que é a ideia dela? Essa disciplina de projeto de redes, eu vou fazer aqui uma apresentação primeiro do que será estudado aí, qual que é o objetivo da disciplina, a questão da ementa, tá? Então, se você observar a ementa, ela tem uma carga horária de 2 horas aulas semanais. É uma disciplina bem curtinha, ela tem 40 horas, quer dizer que 20 encontros, são 20 semanas, você vai cobrir a carga horária dela. Na ementa dela, ela traz sobre metodologia para projeto de redes de computadores. Então, qual que é a metodologia? Então, você vai aprender a fazer análise de requisitos. Então, não é um curso de engenharia de software, mas você também precisa da análise de requisitos, né? Por que da análise de requisitos? A análise de requisitos, ela é muito importante para você saber o que você vai ter que colocar. Por exemplo, se você vai precisar atender 10 máquinas, o que você precisa para conectar essas 10 máquinas? Você vai trabalhar com rede cabeada? Você vai trabalhar com rede wireless? Então, se você for trabalhar com rede wireless, o que você vai precisar de equipamento? Então, a análise de requisitos entra justamente nessa parte, né? Não só a questão de infraestrutura, mas para você definir o tipo do equipamento, colocar um equipamento que vai atender a demanda, né? Ah, o cara trabalha ali com vídeos e tem muito tráfego de vídeo na rede. Você vai colocar uma rede cabeada? Então, aí já não é o caso, porque, né? Então, essa disciplina vai ajudar a pensar nisso daí. Aí ela vai trabalhar também a questão de projeto lógico, né? Você vai ficar em condições de fazer um projeto lógico. O que é o projeto lógico, né? Como que vai funcionar a parte de endereçamento da rede? Será que qualquer um vai poder sair pegando o IP qualquer lá na rede que vai trabalhar? Aí tem a questão do projeto físico também, é onde você vai utilizar um software e nesse software você vai ter ali por onde que vai passar uma canaleta, onde que vai passar o cabo, onde que você vai colocar um outlet, né? Que é o famoso RJ45 lá, né? O espelhinho. E muito bem. Então, e assim em diante, né? Você vai saber projetar e dimensionar, saber quantos metros de cabos, quantos equipamentos você vai precisar, quanto que a sua rede vai poder atender, quantas pessoas. Um outro detalhe é relacionado à documentação de um projeto. Então, muitas vezes você chega aí numa empresa, precisa fazer uma expansão da infraestrutura, mas será que ela suporta uma expansão? Por onde que você vai começar, né? De onde que está o rack? Por onde que passa os cabos, né? Essa rede tem condições de atender quantas pessoas? Então, às vezes, o camarada tem umas conexões de cabos e equipamentos, mas não tem um projeto, não tem uma documentação, né? Para que você chega, leia, veja aquela documentação
Se uma documentação bem feita, você vai poder entender como que funciona a questão de nome de máquinas, né, nome de equipamentos, a questão dos IPs, por que que esse IP, os servidores trabalham em uma faixa de IP, entendeu? Então vai por aí. E aplicações práticas, né? Atividades aí que a gente vai analisar, aplicações práticas, estudo de caso, eles trabalham juntos. Porque, por exemplo, vamos ver se eu consigo trazer aqui um gerente da TV Morena, e ele vai trabalhar, falar justamente essa questão de projeto, né? Como que funciona a TV Morena? Será que eles trabalham com rede cabeada lá? Por que que eles decidiram trabalhar com um tipo específico de cabeamento, né? E por que que é importante essa questão de projeto, de documentação, e isso aqui falando de uma empresa responsável. Não estou falando de qualquer empresa, não estou falando de empresa responsável, né, que dá atenção à parte de documentação. Então, com respeito ao método de avaliação, os alunos serão avaliados mediante produtividade, resultado da participação, entrega e ou apresentação de relatórios e atividades apresentadas à turma. Então, prova, para que fazer prova, né? Então, bem conhece, vocês me conhecem, sabe que eu não fico aí dando prova para alunos, isso aí passou. Então, o aluno ele é avaliado mediante a produtividade, o desempenho dele durante as aulas mesmo, né? Se eu passo uma atividade, o aluno vai lá e faz, traz, apresenta, tudo isso aí vai pontuando para o aluno, né? Fazendo com que ele garanta a nota dele. Se ele não quer fazer, também eu não vou obrigar, né? E recuperação de aprendizado. Então, a forma de recuperação, né? Então, durante o curso aí, a disciplina, a gente vai acompanhando cada aluno. E se notar que o aluno está apresentando dificuldade, então é proposto a ele uma permanência, né, uma videochamada, por meio do WhatsApp, Zoom, Meet, para que a gente possa, assim, estar resolvendo e ajudando o aluno a recuperar um ponto que ele esteja aí com dificuldade. O objetivo dessa disciplina é garantir aos alunos a prática. Então, como que é a prática? A prática é o projeto mesmo, né? Vamos pegar um software aí, fazer o projeto, tudo, e garantir que as coisas estarão funcionando, né? Os objetivos específicos, então, por exemplo, nós temos aí alguns objetivos. Por exemplo, vocês vão ter que saber ter condições de realizar uma análise de requisitos, saber avaliar o que precisa em uma determinada rede, né? Quais são os tipos de equipamentos que vão atender aquelas necessidades, como que a rede funciona, essa visão, os requisitos para que você desenvolva o seu projeto. Aí, depois disso, vocês têm que ter condições de realizar um projeto lógico. Então, projeto lógico envolve assim, fala, olha, o servidor ele tem que ficar na onde? Ah, em tal lugar. E como que vai funcionar? Em que faixa de endereçamento o servidor vai trabalhar? E aquela máquina que está lá na outra cidade, vai trabalhar na mesma rede? É rede diferente? Qual que é a faixa de endereço que vai para aquela rede, né? Isso é na parte lógica. Na parte física, eu falo, pô, mas e para chegar lá, como que eu vou fazer? Será que eu consigo fazer essa conexão via rádio? Será que eu vou ter que colocar um satélite aqui? Será que eu posso puxar uma fibra? Então, fisicamente, é olhar para ali e ver o que você tem que fazer do aspecto físico para poder interligar esses equipamentos. Então, depois você tem que ter condições de documentar a rede, entregar um documento, e nesse documento tem que constar todo o projeto da rede e tudo mais, né? Como que funciona a questão das nomenclaturas dos pontos de rede, por que que foi definido um certo padrão, né? E depois sobre conhecer e aplicar as normas relacionadas a projetos de redes. Por que normas? Porque todo aspecto de engenharia, ele precisa seguir normas. Porque, às vezes, você pode colocar lá que o seu ponto de rede é 0,1.
né? Agora você sai colocando 01, 02, 03, e onde que você vai ter o controle disso, né? Será que não é mais fácil, às vezes, definir por andar, se você está trabalhando com andar, né? Então tem que ter muito bem especificado quando alguém olhar uma identificação, ter uma explicação. Vamos ilustrar aqui um ponto. AA01. Então, o que significa o primeiro A, o que significa o segundo A e o 01? Tem que ter algum lugar explicando isso. Então, quando você tem normas que diz que você tem que documentar e explicar muito bem cada detalhe desse daí, né? Então, é necessário fazer um projeto. O método. A disciplina ela vai ser ministrada buscando proporcionar ao aluno uma visão técnica e profissional para a realização de projeto de redes de computador. Então, tecnicamente, o que tem que ter? Tem que ter isso e aquilo para funcionar e tem que ser dessa maneira. Profissional, que eu me refiro aqui, é a visão que o próprio aluno vai ter da atividade, né? Então, o aluno ele tem que procurar se desenvolver, se dedicar, né? Porque o mercado exige isso também. E será utilizado casos de uso para analisar a lógica para a aplicação dos conceitos relacionados. Então, por exemplo, por que do caso de uso? Caso de uso eu vou ter um feedback se vocês estão assimilando, se não estão assimilando, né? O que precisa ser feito para poder auxiliá-los e por aí vai. E também as aulas ocorrerão por meio de videoconferência, intercaladas com atividades de pesquisa e estudo de caso. Então, pesquisa, fala, olha, a gente vai considerar sobre norma tal, então vou dar um tempo para vocês fazerem uma pesquisa sobre uma determinada norma. Depois que vocês fizerem a pesquisa sobre aquela norma, nós teremos numa aula seguinte uma discussão dessa norma e como aplicar ela, no caso, na atividade, né? Então, vai funcionar aí dessa maneira. Esse é o objetivo. Então, resumidamente, essa é a apresentação da disciplina de projeto de redes, tá bom? Essa é a apresentação da disciplina, certo? Bem simples e resumidamente é isso. Agora nós temos aqui uma outra situação que eu já vou passar aqui para a apresentação. Eu acho que não mudou para você aí a tela, né? Projeto de rede. Projeto de rede. De redes computadores. Agora. Isso, ó, setembro, outubro. Muito bem. Então, o que acontece? Aqui é basicamente a programação nossa para essa disciplina. Então, nós teremos hoje, na verdade, esse 7 aí, hoje já não é 7 mais não, né? Não, é que eu coloquei por semana, perdão. Então, nessa primeira semana, nós teremos aí uma apresentação da disciplina, né? Que eu já passei, estrutura, avaliação, e aqui o conteúdo, né? O que será apresentado aí nessa disciplina. Então, nós teremos, eu vou já passar para vocês um estudo de caso sobre organizações para padronização, e vocês vão dedicar um tempo aí pesquisando dessas organizações, quais são elas. Aí depois, lá na semana 21, nós teremos uma discussão sobre um estudo de caso, certo? Aí depois nós vamos visualizar e trabalhar com algum software para projetos, quais software que a gente pode utilizar, certo? E depois a gente começa a trabalhar com as normas, né? São as normas internacionais, e essas normas, elas determinam como que deve funcionar uma rede, né? Então, se você vai ter um cabo puxando de um andar para o outro, tem um nome. Esse cabo que faz essa função, puxar de um andar para o outro, ele tem um nome.
Se você vai puxar um cabeamento de uma sala para outra, tem um outro nome isso, né? Então, ou seja, são normas internacionais que garantem que em qualquer parte do mundo você consiga chegar e trabalhar e sem ter conflitos. Então, nós temos as principais, que é a 568A, a 568B, certo? Aí depois nós começamos lá com a norma 569 também, né? Que é uma norma relacionada à parte de projetos. E nós temos ainda ali algumas normas, que é a 570, 606 e 607. Então, essas normas aí você encontra, estão disponíveis na internet, certo? Tem as NBRs também, que são as normas brasileiras, só que nós não temos tempo aqui para ficar só discutindo normas, tá? Então, o que que acontece? Nós vamos trabalhar muito assim com a leitura e a aplicação dessas normas nas aulas, nas atividades. Certinho? E se você conhece uma norma internacional, a norma brasileira não vai fugir disso. Agora, quando você vai elaborar um projeto, é muito importante que você faça o seguinte: fala, olha, eu segui a norma internacional, EIA, TIA. Então, você vai especificar lá que você seguiu aquela norma. Se você faz um projeto baseado na norma brasileira, numa NBR, aí é importante que você coloque lá na referência do seu projeto que a norma utilizada para consulta foi a norma NBR, certo? E depois, questão de análise de requisitos, né? Então, se for observar, na realidade ali vai até dia 20, não vai até dia 27 de dezembro, não, se não estou enganado, né? Tem que corrigir isso ali. Mas tem algumas aulas aí, nós temos 3 ou 4 aulas que estão marcadas como reposição. Então é que devido ao calendário aí, essa pandemia, nós começamos um pouco tarde. Então eu vou consultar a direção e ver aí se a gente faz uma reposição retroativa, né? Eu passo aí por meio de atividades para que vocês possam fazer essas atividades e a gente contabilizar isso aí como sendo a reposição, certo? Agora, o que acontece? Vamos dar atenção aqui a essa. Jefferson, mudou para você a tela aí? Tá só preto agora. Tá, então deixa eu colocar para você aqui. E agora tá o site? Tá aparecendo. Eu Muito acho bem. engraçado. Eu acho engraçado que algumas dessas apresentações parece que abre como se fosse outro usuário, né? Se tivesse dois usuários. É. Então vamos lá, né? Todo o material vocês vão encontrar aqui no site, né? Então é o site.google.com/ifms.edu.br/ESR, né? Aí é o mesmo site que nós utilizamos lá no semestre passado. Então, aqui vocês têm com respeito à permanência, ela vai ser quinta-feira, às 15h30 até às 17h05, tá? É claro que você pode mandar o WhatsApp, você pode mandar e-mail, e é só enviar lá que daí a gente vai estar analisando e procurando te ajudar. Se for necessário, a gente marca uma vídeo aí durante esse horário e a gente faz aí as considerações, tudo bem? Então, aqui são os meus horários, né? Tem disciplina de sistemas operacionais no EAD, aí tem uma disciplina de SO com a turma 177, instalação e manutenção de computadores com a turma 229A, depois com a turma 229B, tem projeto de redes com a turma 176 e também organização e arquitetura de computadores com a turma
3712. Beleza? Muito bem. Qualquer necessidade de entrar em contato, aí meu e-mail, eder.rodrigues@ifms.edu.br. Então, quando nós viemos aqui na parte de disciplinas, nós temos aqui, ó, PRC, né? Projeto de Rede de Computador. Então, você dá um clique, já vai abrir. Então, nós temos aqui a parte de orientações. Se vocês forem observar aí, a apresentação que eu fiz, ela está aqui, está disponível, é só dar uma consultada. E também a segunda relacionada a conceito, né? Então, o que que acontece? Aqui, ó, então o software que nós vamos utilizar, esse EDRAL. Então, o EDRAL é um software que eu estive considerando aqui, e ele é um software bom para a parte de projeto, né? Ele é free também, vocês não vão ter que desembolsar nada, né? Então, tá ali, EDRAL, EDRAL Max. Então, façam lá o download lá, né, por gentileza, que daí nós vamos utilizar este software aqui na parte de projetos. Um outro software que nós vamos utilizar na parte de projetos também é um software já conhecido, que é o Cisco Packet Tracer. Então, façam um login, criem um usuário para vocês lá na Cisco, vocês não vão pagar nada por isso. E daí, com esse usuário criado lá, vocês vão poder baixar este software e vão poder fazer o uso dele. Aqui vocês vão observar que ele tem alguns cursos. É interessante, ó, tem um curso aqui de introdução ao Packet Tracer, né? Então tem o Packet Tracer e o mobile dele. Então faça lá um curso, é rapidinho. Então vamos ter aí uma visão sobre a questão de projetos, né? O que é projeto de redes? Então, vamos analisar o simples fato assim, a pessoa fala, olha, eu preciso colocar aí 20 máquinas aqui na empresa. Então, vamos analisar por que do projeto. Você vai colocar 20 máquinas para fazer que tipo de atividade? Como que você vai conectar essas máquinas? Será que você precisa ter uma rede cabeada? Você vai exigir muita comunicação interna? Ter muito tráfego de rede? Por quê? Porque através dessa análise você pode verificar se você poderia atender essa pessoa com uma rede wireless ou se você teria necessariamente que ter uma rede cabeada. Ah, o rapaz precisa conectar uma localidade que está lá em Corumbá com a rede aqui de Campo Grande. Vem cá, o que que ele precisa, o que que ele vai trafegar? A comunicação ela é direto? 24 horas transmitindo dados, é muito pesado a carga de tráfego de dados também. Então, são coisas que você tem que ponderar, porque você imagina o camarada vai lá, instala uma rede, aí ele mal termina, aí a rede só fica caindo. Não tem estabilidade. Aí, o que que você vai achar do serviço que foi feito? Ou as máquinas ficam travando. Aí fala, ó, depois que fez esse serviço na rede aí, as máquinas ficam travando, fica caindo o sistema. Quando o fulano entra, eu não consigo entrar. Então, o que que faltou? Faltou você conhecer o que que tinha lá a demanda do seu cliente para fazer algo que realmente vai atender o seu cliente, vai ficar com o nome bonitinho na praça. Porque senão você faz aquele chamado serviço pelas coxas, e daí fica um serviço mal feito. E daí nunca mais você vai pegar serviço daquele camarada. Correto? Então, por que de projeto? O projeto, você vai envolve um planejamento e execução para que você tenha algo bem feito.
E não vem te trazer dor de cabeça. Agora, é mesmo necessário fazer um projeto? Não, você não é obrigado a fazer um projeto de redes, como muitos não fazem. Só que daí, às vezes, tem uma reação em cadeia. Para um switch lá não sei na onde, e o switch para toda a sua rede. Ou às vezes você precisa fazer uma manutenção, a máquina tal está com problema. Onde que vai parar o cabo dessa máquina aqui? Onde que está esse ponto de rede? Né? Então, você não é obrigado a fazer um projeto, mas se você quer ser uma pessoa profissional mesmo, você tem que saber fazer um projeto, né? E também saber ler o projeto. Isso é importante. E as normas, regras é importante. Quem dirige sabe disso. Se você chega em uma esquina que ela não tem nenhum tipo de sinalização, imagine dois motoristas chegam em uma mesma esquina e não tem nenhuma sinalização. E cada um está em uma rua. E agora? Quem que tem a preferência? Os dois vão avançar? Não, né? Existe uma regra de circulação que diz que o motorista da direita é aquele que tem prioridade, certo? Então, regras são importantes, elas orientam, elas dão norte. Então, na questão de projeto de redes também é preciso seguir regras, porque uma hora você está e outra hora você pode não estar. E aí? Então, aqui tem um exemplo, né, de uma rede aí, né, onde nós temos aqui a parte do departamento de vendas, departamento de marketing. Pode observar que aqui ó, foi separado por meio de um switch, né? Aqui também, cada switch atendendo o seu departamento, e depois tem um cabo. Que cabo é esse aqui, né? Que vai ligar um switch a outro switch e por aí vai. Então, quando a gente estuda a parte de projetos, as normas, nós observamos que cada cabo fazendo uma determinada conexão aqui, ele tem um nome, né? Então, o objetivo dessa disciplina é que vocês saibam projetar, planejar e também executar a rede. Ter uma visão mais, assim, profissional, né? Então, esse é o que nós vamos trabalhar aí nessa disciplina. Muito bem. Então, deixa eu... É isso aí, Jefferson. Deixa eu interromper aqui a... Sucesso!